Imagine-se em um mundo em que você tem que seguir uma única religião cuja doutrina é ensinada por uma minoria de pessoas e nem mesmo o livro sagrado está escrito em uma língua que você entende. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, gente, eu vou falar da Inquisição. Foi assim no Ocidente, gente. A principal religião era a católica, chefiada por apenas um só homem, que era considerado infalível e cujos ensinamentos estavam na Bíblia, que era escrita em latim, uma língua apenas conhecida pelo clero. Não que a tradução fizesse alguma diferença, pois o analfabetismo era quase uma unanimidade entre os não clérigos. Uma religião que colocava e tirava reis, que ditava as regras desde higiene até a educação. Com o fim da Idade Média, o analfabetismo começava a diminuir e algumas ideias diferentes começavam a surgir. Para combater essas ideias diferentes, surgiu a figura da Inquisição. Primeiro contra os cátaros, depois contra os judeus e depois contra os protestantes. E depois, gente, contra qualquer um que pensasse diferente. A Inquisição alcançou poder tal que dominou o Velho e o Novo Mundo por mais de 600 anos. Num reinado de injustiça, terror e muita carnificina. Na França, as primeiras vítimas foram os cátaros, que possuíam uma ideia diferente do cristianismo. Para eles, o senhor do mundo material, era o demônio. Por que era o demônio, gente? Porque num mundo cheio de provas, cheio de expiações, cheio de problemas, cheio de imperfeições, é lógico que o senhor do mundo, para eles, era assim o demônio. E o senhor do mundo espiritual, do mundo mais elevado, daquele mundo que todos nós, se fôssemos aprovados nesse mundo de provas e inspirações, iríamos, o senhor desse mundo era Deus, que esperava ali no seu seio todos aqueles que conseguiam passar. Essa religião, gente, estava se tornando popular, principalmente no sul da França. Em 1233, o Papa Gregório IX nomeou a Ordem Dominicana para resolver o problema, que foi feito, gente, com requintes de crueldade e eficiência. Em 1391, a Inquisição ela vai para a Espanha, mirando aonde? Em quem? Nos judeus, obrigando-os a se converterem ao cristianismo ou serem mortos. Daí surgiram os criptojudeus, ou seja, os judeus que se convertiam, mas secretamente continuavam a fazer seus ritos e cerimônias. Existem lendas que contam das mulheres judias que se convertiam ao catolicismo, pregavam um pequeno crucifixo na barra da saia, para enquanto elas andassem pela rua, arrastassem esse crucifixo pelo chão num desejo secreto de ódio e vingança contra aqueles que ousavam fazer com que ela mudasse da sua crença de nascimento, sua crença de batismo. A obrigação da conversão se dava por um fato. Enquanto os judeus não estariam sob o jugo da Inquisição, ou seja, enquanto os judeus não se declarassem ou não se convertessem, eles poderiam fazer seus ritos, executar sua religião, seguir sua religião tranquilamente. Por quê? Porque eles não estavam incorrendo no pecado da heresia. Mas se eles se declarassem católicos e estivessem praticando atos
rituais judaicos, é claro que aí eles estariam praticando heresia, então a igreja tinha toda e qualquer direito de julgá-los como hereges. Na Espanha, gente, quando Isabel de Castela e Fernando de Aragão se casaram, ele era rei de Aragão, ela de Castela, duas nações que coexistiam na Península Ibérica. Católicos fervorosos, eles tinham o sonho de unificar a Espanha, inclusive anexando as províncias do sul, ainda em poder dos muçulmanos. Um país, uma religião, era o sonho do casal governante. Eu já vi isso, gente, anos mais tarde. Um país, um povo, um Führer, quer dizer, é a mesma linha de pensamento. Em 1478, esse sonho desse casal reinante foi apoiado pelo Papa Sisto IV, que criou a Inquisição Espanhola, de forma que o julgamento era feito pela Igreja, mas as punições deveriam ser executadas pelo Estado. Quer dizer, a Igreja estaria fora da acusação de torturar ou matar alguém. O Estado faria isso. O fato curioso é que durante as torturas colocava-se um pano para se cobrir a cruz com o Cristo pregado na parede, para que ele não visse as atrocidades cometidas. E muitos inquisidores, como Pedro de Arboés, foram canonizados, gente. Canonizados. No resto do mundo, a Inquisição foi institucionalizada pelo Papa Paulo III. E nessa época, o dirigente da Inquisição foi o cardeal Carafa, que posteriormente viria a ser Paulo IV. E nessa época foi criado, então, o Index Librium Prohibitorium, ou seja, o índice de livros proibidos pela Igreja, que, pasmem, vigorou até 1966. Gente, 1966, pleno século XX. Olha só, um grande inimigo da Inquisição foi Napoleão Bonaparte, né? Por quê? Porque todo o ideal da Revolução Francesa, todo o ideal do próprio Napoleão Bonaparte era baseado no iluminismo. Napoleão, então, tinha ideais iluministas. Ele proíbe guetos judaicos, ele liberta judeus, ele publica os horrores da Inquisição. Por quê? Porque durante as suas conquistas, ele confiscou diversos documentos. Infelizmente, muitos desses documentos eles se perderam em acidentes, talvez pela falta de cuidado, dando aí a origem a diversos mitos, boatos sobre documentos que foram perdidos. Aparecem por aí documentos perdidos que nem sempre são os documentos originais, gente. Tomem cuidado. Mas, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Com a queda de Napoleão, a velha ordem retorna. Não tão forte como antes, não tão poderosa como antes, mas, infelizmente, os judeus retornam a seus guetos e voltam a ser discriminados como antes. Batalhas entre católicos e protestantes ficam cada vez mais sangrentas, dando início aí a diversas guerras. Hoje, gente, não existem torturas, mas a figura do Santo Ofício, ela continua mais ou menos até 1908. A partir daí, o nome muda para Congregação para a Doutrina da Fé, cujo líder mais conhecido dessa Congregação para a Doutrina da Fé foi o cardeal Ratzinger, conhecido Bento XVI. Ou seja, gente, a Inquisição em si ela não desapareceu. Ela continua ali em hibernação, aguardando ansiosamente a chegada de uma nova era das trevas. Nós temos exemplo de vários países que não conseguiram separar a religião do Estado. Nós temos os países muçulmanos, nós temos alguns países ditos laicos, como o nosso Brasil, por exemplo, que não separou ainda, não conseguiu separar a religião do Estado. Pelo contrário, há uma tendência
do nosso país se transformar numa Jesuscracia. Existem diversos outros países que têm sérias dificuldades de separar a religião do Estado. Alguns países foram bem-sucedidos nisto, outros não. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a Inquisição. Vida longa e próspera. Ailton Alt.